Vamos lá então, pessoal, para os melhores momentos e o resumão do que aconteceu na prova de XCO masculina. Foram 8 voltas nessa pista de 3.500 metros, 145 metros de subida acumulada por volta e um start list recheado de muitas estrelas e algumas confusões que eu vou trazer para vocês em breve, o que eu acho e também alguns pontos que devem ser refletidos sobre a decisão UCI com relação à ordem de largada. Todos prontos, aquecidos, pista reconhecida, é hora de alinhar. Aqui o pessoal já terminado o aquecimento, indo para a linha de largada. Nessa prova, 98 pilotos alinhados para a largada. Entre os 98, 4 brasileiros, sendo Rubinho Donizete, Zé Gabriel, Cocuzzi, o Langariski e Henrique Avancini defendendo as cores do nosso país. Avancini concentrado ali na terceira fila, mais ou menos. Terceira fila ele largou. Largada sempre muito acirrada, muito disputada os primeiros metros para quando afunilar, principalmente na subidinha ali pós linha de chegada, estarem bem posicionados. A gente vê o Avancini passando, o Zé Gabriel por fora, Rubinho Donizete também largou essa prova hoje. Um pequeno entreveiro ali na hora da largada, uma queda lá no fundo, mas sem grandes proporções. Aqui a gente vê o seleto grupo de 98 pilotos largaram, né? O seleto grupo, entre aspas, a gente vê o Van der Poel passando pelo lado direito, o Avancini deu uma desclipada, o Zé Gabriel lá pelo lado esquerdo. O Avancini e o Zé Gabriel passando perto do Peter Sagan, eles estavam bem posicionados ali na largada, um pouco para trás, mas bem posicionados, tinham grandes nomes que tendia a escalar o pelotão lá para frente, então eles tinham boas referências ali na frente. Pidcock era um desses nomes que estava muito próximo do Avancini, inclusive nesse momento aqui ele estava atrás do Avancini. E a gente está indo para fechar o start loop e abrir a primeira volta das 8. Mathieu Van der Poel passando na sua tela e logo em seguida Mathieu Van der Poel protagonizou uma queda boba, que é uma mescla de, sei lá, desatenção, que enfim, tirou acabou a prova do Mathieu Van der Poel ali, ele que ficou sentado ali um bom tempo. A gente vê o Van der Poel deitado lá ainda, eu fiz uma captura de tela aqui, ó, durante muito tempo, passou o pelotão inteiro e ele deitado com dor. Logo aqui a gente vê um print de tela da queda dele, a roda dianteira dele saiu na curva, uma curva boba, que inclusive é aquela mesma curva que ontem teve um entreveiro entre o Pidcock e o Lucas Schwarzbauer, mas por uma manobra mais arriscada do Pidcock. Hoje o Van der Poel estava tranquilão fazendo a sua movimentação para completar a curva e veio para o chão. Ele que se machucou, infelizmente, teve várias escoriações, a gente ainda não tem notícias se está tudo bem, se teve alguma fratura, mas teve boas escoriações pelo corpo, inclusive no rosto. Aqui ele abandonando a prova. Se dá um zoom aí, você vai perceber que o joelho dele está bem machucado. Ele caiu de cara no chão, ele machucou o rosto também. Enfim, que tudo fique bem com esse monstro do ciclismo mundial e que volte às pistas o mais breve possível, porque com certeza o Mathieu Van der Poel fez falta no pelotão. Ele ia dar um show, assim como a gente teve uma grande disputa, o Mathieu Van der Poel também ia protagonizar uma grande disputa para todos nós. Pelotão ainda bem bagunçado, todo mundo junto. Pidcock tentando escalar o pelotão, aqui ele passou mais ou menos na 26ª posição. Logo atrás a gente vê ali, ó, o Henrique Avancini junto com o Zé Gabriel. Lembra que eu falei que eles tinham boas referências para escalar esse pelotão? Pidcock aqui, ó, 26ª colocação. A gente começa a ver o pelotão querer dar uma espatifada com 11 minutos de prova, já deu uma boa selecionada lá para trás. Aqui a gente tem 7 atletas mais ou menos. Nino Schurter, Jordan Sarru, Pierre Fremont, Alan Hattler, Luca Brador. E você vê que lá para trás já está cortando um pouco. O Henrique Avancini passando aqui, fechando a primeira volta dele. Ele fechou a primeira volta mais ou menos na 25ª posição. Não conseguiu escalar, né, junto com o Pidcock. O Pidcock já tinha deixado esse grupo aqui para trás. Lá na frente, o Alan Hattler colocou na ponta, ditando o ritmo. E uma coisa que eu quero observar aqui para vocês é o seguinte: diante da polêmica que está rolando aí, com os pilotos reclamando junto ao UCI devido à nova regra que qualifica alguns atletas que pouco correm de mountain bike na frente,
Repito, eu vou trazer um conteúdo específico sobre isso, mas só queria fazer uma observação que para o UCI é muito importante esses caras estarem no pelotão, estarem bem posicionados, como o Van der Poel, como o Pidcock, como o Sagan, porque eles trazem muita visibilidade. Aqui a gente já estava na segunda volta e o pessoal falando sobre o Van der Poel, inclusive o comentarista da transmissão internacional tocou no nome do Van der Poel mais de 6 vezes ao longo da prova, mesmo depois da queda dele. Então, precisa ter uma noção da amplitude, do tamanho do nome desse cara e o quanto é importante também para o mountain bike ter ele no pelotão, tá? Sem nenhum bairrismo, eu não acho certo a regra, mas eu vou trazer uma reflexão mais aprofundada para vocês nos próximos dias. Como eu falei lá na frente, o Hartley, ditando o ritmo, selecionou o grupo, um grupo que era de 7, 8 atletas aqui, passou só para 3. O Tom Pidcock ainda não tinha se conectado nesse grupo da frente. A gente está aqui na segunda volta. O Pidcock ainda escalando o pelotão. Ele estava mais ou menos na 10ª colocação aqui. Hartley lá na frente. Pidcock quase chegando no grupo principal. Aqui a gente já vê ele encostadinho. Tá ali na roda já praticamente do Fredman. Nesse momento aqui o Nino ataca a primeira posição do Hartley. Inclusive eu percebi que o Nino, no pelotão, ele estava bem preocupado com a posição do Pidcock dentro da corrida. Ele fez uma corrida muito agressiva, fugindo do Pidcock. O Nino sempre muito agressivo, mas obviamente que ele assumir a ponta da prova já na terceira volta e acelerar, eu acredito que tenha sido para tentar fugir do Pidcock. Aqui o Hartley conseguiu seguir junto com o Nino após aquele ataque. O francês ficou, o Pidcock perseguindo esse grupo. Olha aqui que eu falei para vocês, o Nino olhando para trás. Nesse momento ele olhou para um lado, ele olhou para o outro, procurando o Pidcock, que já estava praticamente junto com esse grupo. O francês, que já foi campeão mundial, conseguiu se reconectar. E o que era 3, que virou 2, agora são 4. Seguiram esses atletas aqui. Opa, aqui eu quero mostrar uma manhãzinha do Nino. Ele estava puxando a prova e aí o que ele fez? Ele pegou um chicken line só para entrar na roda do Pidcock. Pode ver que na hora que eles saírem dessa partezinha aqui de flow, ele vai estar na roda do Pidcock, obviamente para entender o movimento que ele ia fazer, como que ele estava pedalando, se a pedalada dele estava redonda ou não, né? Aquele estudo básico que os atletas profissionais fazem para entender as próximas estratégias a serem adotadas. Nesse momento aqui, o Nino ataca a posição do Hartley e segue o Hartley junto com o Nino puxando a prova e o Pidcock atrás. Agora, na quarta volta, com 39 minutos de prova, a gente começa a ver o Samuel Geiss. Foi a primeira aparição que ele fez na prova, ele que também largou lá atrás. Samuel Geiss fez uma prova. Se o Pidcock escalou o pelotão, Samuel Geiss então nem se fala, ele fez uma prova absurda. Aqui a gente vê Nino Schurter puxando a prova, o Tom Pidcock e Samuel Geiss não, o Hartley junto. Hartley conseguiu seguir aqui nesse grupo por um tempo, até o momento que o Pidcock atacou, aí o Hartley já não conseguiu mais seguir. Lá atrás, o Samuel Geiss continuava escalando o pelotão e diminuindo o gap para os ponteiros. O Pidcock aqui ditando o ritmo da prova, passando ali para abrirem a sexta volta. O Pidcock ainda segue ditando o ritmo da prova. Nesse momento, o Pidcock, na sexta volta, o Pidcock ataca a subida. Veja a dificuldade que o Nino tem de seguir. O Hartley, ele sobra dos 3, ele se desconectou total aqui nesse momento, ele não conseguiu seguir mais junto. E aqui o Samuel Geiss já aparecendo, ele estava mais ou menos a uns 16, 17 segundos do grupo principal. Lá na frente, ditando o ritmo da prova, Tom Pidcock junto com o Nino. Olha aqui, rapidinho, o Pidcock já conseguiu abrir do Nino. E aí ele foi só abrindo. Samuel Geiss escalando o pelotão lá atrás, vindo com tudo para cima do Nino. Ele já era o terceiro colocado nesse momento, ele tinha acabado de ultrapassar o Hartley, que está ali à esquerda dele, o Nino aqui na frente. Veja o Samuel Geiss deixando o Hartley praticamente sentado. Pidcock atacando a subida, eles estão na penúltima volta, mas ainda no radar do Nino e do Samuel Geiss. Aqui o Nino dá tudo, o Samuel Geiss ataca a posição do Nino, pega a segunda colocação, veja que ele segue junto aqui um tempo. Quando a imagem pega de cima, o Nino, não sei porquê, abriu para o lado direito e o Samuel Geiss atacou a posição dele. Samuel Geiss passou, dá até a impressão que o Nino vai ficar plantado ali, que ele não vai ter muita resposta, mas teve sim. Aí aqui o Samuel Geiss continuou atacando na subida. Lá na frente, Tom Pidcock já na sua última volta.
pilotando muito forte. Por quê? Porque atrás vinha o Samuel Geiss tirando tudo que ele tinha de tempo ele queria tirar, tanto que ele largou o Nino, aqui eles passam juntos ainda, o Pidcock acelerando na subida, lá atrás, entrando na curva, o Geiss com o Nino, logo no final dessa subida, o Geiss ataca total o Nino e deixa ele para trás. Aqui a gente ainda vê, lembra que eu falei que ele ainda estava no radar, a diferença aqui eram 12 segundos, mas esse ataque não foi suficiente para tirar a posição do Pidcock. Ele conseguiu concluir a prova com 1 hora e 22 minutos. Tom Pidcock, atual campeão olímpico de mountain bike, já ganhou provas de cyclocross, prioriza mais a estrada, batendo o martelo, campeão mundial de XCO. Para quem fala ali, né, que o Tom Pidcock é espideiro, que vale lembrar, pessoal, que o Tom Pidcock começou no mountain bike e ele hoje já declaradamente disse que se diverte e gosta muito mais do mountain bike do que do ciclismo de estrada. Mas o ciclismo de estrada, vou repetir para vocês, tem alguns pontos muito importantes. Já vou dar um spoiler aqui, o ciclismo de estrada tem um salário melhor para esses atletas, então ele opta por correr a temporada na maior parte do tempo nas provas de estrada e corre algumas provas de mountain bike. Aqui o pódio, o Samuel Geiss, eu acho que ele não dormiu bem nos últimos dias, porque ele tá com uma olheira grande. O Nino, hiper consistente, né, pessoal? Não tem nem o que falar. O cara, mais uma vez, ali num pódio de mundial, tem que estar com um sorrisão aberto mesmo. Samuel Geiss, pra mim, uma surpresa no pódio de XCO. Prova brutal que esse cara fez, impressionante. E aqui tá o mais novo campeão mundial de XCO masculino. Temos aqui, ó, a classificação final dos brasileiros, gente, por favor. Dos 98 atletas que largaram, 95 atletas concluíram. O melhor brasileiro qualificado foi o Langalinski, na 39ª posição. Na 45ª posição, Henrique Avancini. 57º, José Gabriel. 81º, Cocuzzi. 84º, Rubens Donizete. Então, a Ineos está aí, inclusive, fazendo a dobradinha, tendo os 2 títulos mundial. A Ineos, que é uma equipe de ciclismo de estrada, agora acaba de conquistar o título masculino e feminino. Eles tinham só a Prevot no seu plantel, que era campeã, e agora tem o masculino e feminino. É isso, pessoal. Até a próxima. Encerrado, então, o Campeonato Mundial de Mountain Bike.